Bora, galerinha! Tudo bem? Aqui é o professor Luigi mais uma vez. Hoje falaremos um pouquinho de razão e proporção da questão da prova da Unicamp 2023. Então, vem resolver comigo, vem entender, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, bora para a resolução. Mas primeiro, é importante, deixa seu like, faz algum comentário, se achar que convence, se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais, tá? Isso ajuda muito, incentiva muito a gente a produzir mais vídeos. Então, bora para a resolução. E passo 1, o que a gente faz primeiro? A gente entende o enunciado. Então, vamos junto para entender o que está rolando? Vem comigo, ó. Um recipiente de 30 litros. Então, a gente começa entendendo que eu tenho 30 litros de uma determinada solução. Agora vem uma parte importante, ó. Esses 30 litros são divididos em 14 partes de álcool e uma parte de água. O que ele quer dizer com isso? Ó, 14 com 1, 15. Significa que ele pegou a quantidade de litros que eu tenho aqui, dividiu em 15 partes, deu 14 partes para o álcool e uma parte para a água. Então, dessas 15 partes que foram divididos os 30 litros, 14 ficaram para o álcool e uma ficou para a água. Isso vai dar uma quantidade de litros para cada um. Aí ele vem com a segunda parte da questão, que é importantíssima. Olha o primeiro detalhe. Quantos litros de água devem ser adicionados para que se tenha uma solução com 70% de álcool? Então, o que acontece? Aqui, na situação inicial, eu tenho uma determinada relação de proporção ou porcentagem. Só que ele vai acrescentar água. Então, essa proporção ela vai sofrer uma alteração. De modo que, ao final do acréscimo de água, você vai ter 70% de álcool. Consequentemente, 70% de álcool, 30% de água. Então, repara, o álcool ele é fixo, ele não vai colocar álcool, ele vai colocar água. E isso é essencial para a nossa resolução. Então, vamos entender o que a gente vai fazer? Bora para a resolução. Ó, vem comigo. Primeiro passo, eu tenho que entender a divisão das partes. Então, até agora, nenhum conteúdo assim que vale a pena a gente revisar. Então, vamos direto para a solução. Pegando aqui os 30 litros, então, inicialmente, a gente tem 30 litros de solução. Eu vou dividir esses 30 litros de solução em 15 partes, tá? 15 partes. 14 eu vou dar para álcool e uma parte eu vou dar para água. Então, olha só o detalhe. Vamos lá, eu tenho 30 litros de solução. Vou pegar esses 30 litros e vou dividir em 15 partes. Então, continha de dividir por enquanto, nada de novo. 30 dividido por 15. Isso vai dar 2. Ou seja, cada parte... Eu estou anotando, não é necessário você colocar isso numa resolução, mas só para você entender. Cada parte possui 2 litros. Se cada parte possui 2 litros, eu vou pegar agora, associar ao álcool. Então, o álcool são 14 partes. Álcool. Se o álcool são 14 partes, eu posso falar que nessa divisão eu vou ter 14 vezes 2, um total de 28 litros de álcool. Água, consequentemente, é 2. Por quê? É o que falta para dar 30, mas para manter a coerência, eu vou fazer 1 que multiplica 2, né? Uma parte. Eu tenho numa situação inicial a seguinte proporção: 28 litros de álcool e 2 litros de água. Agora, eu vou acrescentar água e vou fazer uma análise de modo que o álcool fique com 70%. Então, vem comigo, vamos analisar. Eu vou ter vou montar uma tabela para organização de dados. Essa tabela vai estar aqui, ó. Situação 1, situação 2, eu vou chamar de situação 1, que é a situação inicial, situação 2, que é a situação final. Aqui eu vou ter
álcool da situação 1 e eu vou ter água da situação 1. E a mesma coisa com a situação 2. A situação 1 eu vou ter 28 litros de álcool e 2 litros de água. Na situação 2, eu vou ter também 28 litros de álcool. Por quê? Eu não acrescentei álcool, eu acrescentei o quê? Água. Então, foi adicionado litros de água. Então, a água que foi adicionada. Então, aqui eu tenho mais água que vai entrar aqui. E esse cara é que eu quero achar. Só que na situação final eu tenho uma referência, não tem? Eu tenho que esse cara aqui, eu vou destacar de laranja, ele vai representar, olha, eu pego aquilo que está fixo. Por quê? A água, como ela vai sofrer uma variação, eu não consigo montar uma relação direta. Mas com o que é fixo eu consigo. Então, esse cara, ele vai ficar com 70%. Opa, já tenho meu referencial. E o que eu vou usar? Vamos lembrar um pouquinho de teoria? Você vai utilizar uma coisa chamada regra de 3. E a regra de 3 que você vai usar é uma relação bem direta. Vamos lembrar um pouquinho de regra de 3? Regra de 3. Existem dois tipos. Regra de 3 simples, tá? A gente não vai entrar em composta hoje, que não faz sentido para resolução. Eu tenho dois casos da regra de 3 simples. Primeiro, eu vou ter o caso de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente e inversamente. Diretamente proporcional, proporcional e inversamente proporcional. O caso diretamente proporcional, ele funciona assim. Eu tenho duas grandezas que eu estou relacionando. Eu vou chamar de A e de B. Como que eu verifico se é diretamente proporcional? Eu avalio. Se essa cresce e essa cresce, é diretamente. Ou, se essa diminui e essa diminui, é diretamente. Para conseguir calcular a regra de 3, eu tenho que ter sempre um caso de referência. Se eu não tenho um caso de referência, não tem como eu calcular. Então, eu vou ter uma situação inicial, que eu vou ter, sei lá, um Azinho 0 e um Bzinho 0. Isso é um dado que ele vai fornecer. Então, eu tenho um caso de referência. Então, essa é de alguma forma, ele vai nos fornecer essa referência. Então, aqui é a nossa referência. Aí, depois, eu vou ter um dos outros dois como incógnita e um deles como sendo um dado. Então, eu vou ter um terceiro elemento que pode ser tanto A1 quanto B1 e o outro é uma incógnita que eu vou tentar relacionar. E se for diretamente proporcional, que é o que a gente vai usar agora, daqui a pouco na porcentagem, eu multiplico esses caras em cruz. Né? Multiplico cruzado, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. É assim que a gente calcula a regra de 3 simples. Aí fica A0 vezes B1 igual a A1 vezes B0. Igualou, como você vai ter aqui 3 valores, você vai achar o quarto, por isso que é a regra de 3. Você resolve. Analogamente, a gente não vai usar isso, não faz parte da resolução, mas fica pela teoria. Eu tenho casos que são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. É algo bem parecido. Inversamente proporcional. Eu vou ter, de novo, as duas grandezas que eu vou relacionar. A grandeza A e a grandeza B. Só que agora acontece o seguinte. Se esse cara aqui aumenta, esse cara diminui. Agora, se esse cara diminui, o outro aumenta. É assim que a gente relaciona a regra de 3 inversamente proporcional. Aí, eu vou ter de novo, eu vou ter que ter um casinho de referência, um A0 e um B0. Mais uma vez, é uma referência que vai ser fornecida pelo exercício. Ele tem que te dar esse caso, senão você não consegue comparar. Então, referência. Aí, depois, eu vou ter que ter uma segunda situação na qual ele vai nos fornecer algum dado. No caso, pode ser o A1 ou o B1 e o outro vai ser a incógnita. Só que agora, ao invés de você multiplicar ele cruzado, você vai multiplicar em linha. Você multiplica esse cara por esse e esse cara por esse. Multiplicou em linha,
Aí você iguala as duas, aí fica A0 e B0 igual a A1, B1. Pronto. A teoria da regra de 3 está aqui. Se você precisar usar em qualquer outro exercício, fica a seu critério. Vamos voltar para a resolução. Na resolução, voltando para a resolução, temos aqui a situação 2, na qual eu tenho uma referência, olha só. E a minha referência é quem? É esse carinha aqui, ó, 28 litros é 70%. Então, eu vou usar a teoria que a gente acabou de ver. Ó. Eu vou usar um pouquinho de regra de 3. Repara, acabamos de ver a regra de 3. E simples, né? Como que fica a minha referência? 28 litros está para 70%. Ó. Então, vou até manter aqui o meu referencial, que é o referencial que ele forneceu no exercício. Assim como eu não sei a quantidade de litros de água, mas eu sei que o total é 100, não é? 100%? Se o total é 100%, se aqui é 70%, eu vou ter 30 de água. Aí você pergunta, Luigi, eu poderia colocar 100%, aí depois eu fazer a diferença? Cara, perfeito. Eu vou colocar 30 porque eu quero diretamente o valor, mas você pode colocar tanto um quanto o outro. Você pode usar tanto 30% para achar direto a quantidade de água que eu vou fazer, ou você faz 100%, calcula o total e tira os 28 litros do álcool. Eu vou colocar, eu não sei, eu vou colocar X aqui. X é minha incógnita, só que eu vou estar relacionando com 30%. Tá? 30%. Luigi, fala, querido. Por que, como que eu vou saber se a regra de 3 é inversamente ou diretamente proporcional? Cara, é bem simples, ó. Essa análise é bem direta. Quanto maior a porcentagem da solução, maior é a quantidade de litros. E quanto menor a porcentagem, menor a quantidade de litros. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Portanto, é diretamente proporcional. Basta você multiplicar cruzado, fica aqui vezes aqui e acabou. Continha, né? Vamos verificar quanto vai dar? Vai ficar x vezes 70, eu vou colocar o 70 na frente, ó. 70% vezes x, a porcentagem fica a seu critério, porque ela vai cortar. Vai ser igual a 28 vezes 30%. Porcentagem é sobre 100, você pode eliminar logo de cara. Você pode dividir por 10 os dois lados, ó. E dividindo por 10 os dois lados, o zero corta. E o x, o que vai ser o x? O x vai ser o resultado, deixa eu subir aqui e dar um zoom. O resultado da divisão, vamos focar na regra de 3, de 28 vezes 3 dividido por 7. Aqui é continha. O bom é que o 28 é divisível, então esse cara daria 4. Ó. Daria não, deu 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, a porcentagem, a quantidade, desculpa, final de litros é 12. Você fez tudo certinho até aqui. Não me vai fazer cagada. Tudo bem? Não me vai fazer cagada. Repara no que está rolando. Olha a pergunta. Quantos litros de água devem ser adicionados? Você fez tudo isso para marcar 12? Não. Eu já tinha 2 litros. Se eu tinha 2 litros, para chegar em 12 litros, eu tive que fazer quanto? Eu tive que acrescentar mais 10 litros. Olha só, não vai vacilar e marcar coisa errada. Então, faça um xizinho no B aqui, ó. 10 litros que você adicionou. Olha o 12 esperando você errar. Tá bom? Fica atento. Espero que tenha ficado claro. Vimos aqui, ó, regra de 3 composta, um exercício simples de solução, mas é muito legal porque ele coloca uma situação na qual você tem um elemento fixo e um elemento variado. Você trabalha em cima do elemento fixo, isso é de extrema importância. Revimos aí uma regra de 3 e simbora. Espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de comentar se você gostou. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal. O canal é novo, então tá surgindo vídeos toda semana, 1 ou 2 ou 3, dependendo da semana. Espero que tenha ajudado, ficado claro, regra de 3 é importante. E não deixe de estudar, tá? Se torne, eu acredito fortemente nisso. Se você se tornar a melhor pessoa que você pode, todo mundo sai ganhando, tá? Isso faz um bem
incrível para a nossa sociedade. Então, se esforce para ser o melhor que você puder e tamo junto. É nós que voa bruxão. Forte abraço e vamos que vamos!